Tá, agora sim, vamos lá. Voltando ao que eu estava falando aqui, tá? É, eu sempre dou ali uns 5 minutos de escoamento para chegar, tá? Falando sobre a banca e sobre os conteúdos mais abordados, né, nas provas. Uma coisa que eu não vou ensinar agora, caso de, né, eu vou chegar de vereda, assim, passar para vocês, questão de resolução de questão. Tá? Tem muita gente que não gosta, mas eu sou adepto do, né, quando vai chegar na prova, a gente saber como a gente vai resolver uma questão. Geralmente, as bancas que fazem as provas de, né, um exemplo da Fundatec, uma banca muito conhecida, tá? Essa La Salle não é difícil achar a prova dela, né, mas e agora, melhorou aí ou não? Agora sim. Tá, então eu vou deixar o vídeo ligado, que é melhor que daí você não ouve aí minha cara feia, né? É melhor, só presta atenção no slide, tá? Então vamos lá. Então o que eu costumo dizer? Que a gente tem que saber fazer a prova, saber fazer a questão que a banca está cobrando, tá? Já fechamos aqui 6 minutos de escoamento aí, vou começar aqui a explicação do conteúdo que eu montei para vocês hoje, tá? Eu coloquei aqui sistemática de estudo. Por que sistemática de estudo? Porque eu vou dar uma pequena introdução aqui dos assuntos recorrentes em provas, tá? E depois eu vou entrar com o conteúdo inicial, que é a fonética, que é muito cobrado, são questões assim, ó, que se cair uma de fonética é questão morta. Questão morta. Não pode errar a questão de fonética. Tem muita gente que acha que é fácil, que acha que é um conteúdo que é só olhar ali o que que é fonema, o que que é dígrafo, o que que é um dífono e fechou, tô dentro. Não é bem assim. Se vocês não dominarem, né, é uma questão perdida. Pô, vou fazer uma prova da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. São 30 questões em português. 30. Então o peso dela é muito grande, das questões, tá? Imagina, de uma prova que tem ali 5 questões de informática, 5 questões de direito constitucional, 5 de direito penal, 5 de processual penal e 30 de língua portuguesa, né? Querendo ou não, sai muito em vantagem quem praticamente gabaritar língua portuguesa, porque língua portuguesa é uma pedra no sapato de qualquer um, tá? Então, pô, se eu perder essa questão de fonética e fonologia, que julgamos fácil, eu já estou atrás de alguém que foi lá no conteúdo inicial, na base, né, e deixou limpo aquele conteúdo, né, do que uma pessoa que, não, eu vou deixar passar a fonética e fonologia, eu vou atacar na sintaxe, que na sintaxe lá eu vou bem. Negativo, se tu não souber uma boa base, que nem matemática. Pô, matemática, se tu não souber somar e dividir, ou fazer uma subtração, quando vai chegar lá no momento da prova que tu não vai seguir teu cálculo de frente. Show? Vamos lá então. O que né, costuma se cobrar em prova? Texto. Sempre, sempre. Vocês vão abrir a prova, uma prova da Polícia Civil lá, vai ter 2 textos. E desses textos, né, a última prova foi assim, né, foram dados ali 2 textos, né, dividido 15 questões para cada texto. E dessas questões ali, né, vai ter um texto, com certeza, absolutamente certeza, vai ter no mínimo 5 questões sobre o texto. Tá? Então, isso aqui é um conteúdo que vocês têm que saber. Interpretação de texto. Muita interpretação de texto, vocês têm que saber. Tá? Característica de texto, como eu falo para vocês, né, nas minhas aulas. Língua portuguesa é contexto. Língua portuguesa é contexto. Vocês têm que colocar na cabeça e tentar entender o que o autor está escrevendo para vocês na hora da questão. Ah, eu sei que lindo, eu sei que bonito é uma classe de palavra. Só que se eu falar a palavra assim vaga, largada para vocês, ela tem uma classe de palavra. Agora, se eu colocar essa palavra em outro sentido numa frase, ela vai mudar, ela pode deixar de ser um adjetivo, tá?
Então, o que você tem que colocar na cabeça? Língua portuguesa é contexto, tá? Eu demorei a aprender isso e quando eu aprendi, eu nunca mais esqueci e isso aí me ajudou muito, alavancou muito meus estudos. Por quê? Porque às vezes eu ficava batendo pino, querendo saber, mas por que que essa palavra aqui, ela é um substantivo se eu estudei na classe de palavras que ela é um adjetivo? Por quê? Porque quando tu presta atenção na frase, no contexto da frase, tu começa a mudar a tua percepção, né, sobre a língua portuguesa, tá? Coesão e coerência tem que ter no texto. Quando eu vou fazer uma redação, eu tenho que empregar os pronomes e as conjunções corretamente. Se eu não souber empregar os pronomes e conhecê-los, nem as conjunções, eu não vou fazer um texto com coesão e com coerência. Isso aqui você tem que colocar o quê? No papel de vocês? Leitura. Leitura de texto, leitura de revista, leitura de matérias, tá? Onde vocês vão ver como que as palavras são escritas corretamente, porque geralmente o editor de uma matéria ele não vai, quer dizer, depende, né? Já vi aqui páginas aqui, principalmente do uruguaiano, que existem muitos erros de português, tá? Emprego e colocação de pronome, pô, pronome é o bicho-papão também, temos que saber dominar os pronomes, tá? Sabê-los de cor, tá? Verbo, muito importante verbo. Eu tenho que dominar de cabo a rabo o verbo também, para poder empregar ele, né, perfeitamente numa prova. Tá? Isso aqui eu era o rascunho do outro. O que mais cai em prova? O que eu vou ver na prova? Tá? Conjunção. O que eu tenho que saber? Eu tenho que saber o que é uma conjunção? Não, eu tenho que saber o que ela está fazendo na frase. Tá? O, é, os detalhes da conjunção. Eu sei o que é uma conjunção, né? Eu aprendi o que é, mas agora qual a função dela numa frase? É isso que eu tenho que saber. Preposições, tenho que decorar aquelas principais, as básicas, as que costumeiramente caem em prova, né? A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sob, trás. Quando eu decorar isso aí, eu vou chegar na prova e vou colocar elas lá no cantinho da prova lá, ó. Vou colocar aqui, ó, a, ante, né? E por aí vai. Com, contra, vou escrever, né? Saiu meio ruim aqui, mas é só um exemplo para vocês. Vou chegar lá no cantinho da prova e vou colocar minhas preposições aqui, ó. Porque quando eu chegar numa questão de sintaxe, eu vou fazer uma análise sintática, eu vou saber que alguma dessas preposições vão estar lá. E eu vou saber, né, como vocês vão aprender depois, que as preposições elas não têm função sintática. Então, quando eu enxergar uma preposição ali, eu sei que ela não vai ter função sintática nenhuma. Só que eu tenho que saber, tenho que saber quem são, tá? Aqui tem um erro de português, ó, de digitação, ó. Período simples e não simplex, tá? Tem que saber período simples e período composto. Primeiro dominar o período simples, para depois aprender o período composto, tá? Se pular desse para esse, ferrou, porque daí eu não vou ter, né, uma continuidade. Partícula C, muito importante, muito importante. Ó, isso aqui, ó, coloca um asterisco aí no papiro, ó. Tem que dominar isso aqui, ó. Partícula C sempre vai ter uma questão lá. Para quê? Para saber se ela é uma partícula passivadora ou se ele é um índice de indeterminação do sujeito, tá? Quem está com papiro aí já anota, tem que dominar o uso da partícula C, tá? Partícula Q também, que ela pode ser uma conjunção integrante ou relativa, também tem que saber a mesma coisa, tá? Da partícula C. Pontuação e vírgula, muito recorrente também, pontuação e vírgula. Por quê? Porque vai ter uma questãozinha lá de pontuação e de vírgula, tá? Querendo saber por que a vírgula ela está sendo usada para um aposto, tá? Para deslocar um sujeito. Isso aqui tem que saber, né? Muita gente não costuma estudar ponto e vírgula que acha que é balela, mas não é balela. Concordância verbal, certamente 100% de certeza que vai ter uma questão de concordância verbal na prova. E regência verbal também, tá?
Você já deve ter visto quem já fez aí vários concursos públicos ou se deparou com apenas um, vai saber que tem aquela questão assim, ó, né? A, a partícula Q está retomando qual palavra do texto? É isso aqui, ó, é concordância. Tá concordando com que palavra? Tá relacionando aquela ideia a que palavra que foi citada lá atrás, tá? Certo, que vai ter uma questão assim, certo? E a nossa tão temida crase, tá? Que tem que ter um asterisco bem grande aqui nela, ó. Crase, sempre vai ter questão de crase, sempre, sempre, sempre. Se eu não extrapolar muito tempo aqui, eu só vou dar ali né, uma breve ali, comentário com você sobre crase hoje, tá? Que é a aula bônus. Sempre crase. Pô, se vai assistir uma aula de língua portuguesa e tiver uma aula de crase, fica na aula porque crase sempre vai cair. E tem gente que tem muita dúvida na questão de crase. Tá? Vamos lá. Vamos começar com o primeiro conteúdo aqui, então. Tá? Que sempre cai em prova também. Sempre. Vai ter um conteúdo ali, vai ter um conteúdo que vai nos dar pontos, né? Vai nos dar ali umas gaivotinhas de presente, tá? Vamos lá. O que é um dígrafo? O que é um dígrafo? Tá? O dígrafo nada mais é que duas letras que representam um só som. Isso aqui é questão ganha, hein? Isso aqui tem que saber isso aqui, ó. Isso aqui você tem que sair daqui hoje dominando o fonema, tá? Nós temos o nosso alfabeto fonético. O que é o alfabeto fonético, tá? Quando nós escrevemos uma palavra, tá? Ela está escrita logicamente, tá? Quando nós pronunciamos o som numa palavra, nós pronunciamos diferentemente da escrita, tá? Então, por isso que a fonética ela é diferente da escrita, tá? Porque nós temos um alfabeto fonético que representa o som das letras, tá? Então, o que cai em prova? O que cai em prova? Cai o dígrafo, ele vai confundir vocês quando tiver duas letras, tá? Representando um fonema, tá? E quando aparecer a nossa letra X, que ela vai representar um dífono. O que é dífono? Dois sons, tá? Por isso que eu tenho um prefixo aqui, ó, di, né? Que ele representa duas vezes, né? O fono. O que é fono? Fonologia, fono, som, tá? Ou seja, dois sons, tá? Então são palavras que nós temos que saber como que elas são pronunciadas, tá? Um exemplo aqui, ninho, né? São duas letras representando um som. Aqui nós temos os dígrafos que eles sempre aparecem, que é o CH, o NH, o LH. E aqui vocês vão colocar ali, ó, um asterisco nesses caras aqui, ó, o QU e o GU. Tá? Por quê? Porque quando eu souber que a palavra não pronuncia a letra U, ele vai ter um dígrafo. Agora, se eu pronunciar a letra U, ele não vai ser dígrafo, tá? Esses caras aqui, ó, o RR, o SS, não costumam causar problema. Então, vocês podem deixar eles partidos. Deixa passar batido. Porque o RR e o SS você já sabe, né? Agora, esses caras aqui, ó, o QU e o GU, que eu marquei aqui, vocês têm que se ligar nele. Porque se eu não souber como que eu pronuncio a palavra, eu vou errar uma questão, tá? E também vamos dar uma atenção para esse SC aqui, ó. Por quê? Porque dependendo da palavra, ele não vai ser um dígrafo, tá? Um exemplo da palavra piscina, tá? Eu não falo piscina, não, eu não separo o S do C quando eu falo piscina. Eu falo piscina, eu só pronuncio o som da letra C, tá? Então, por isso que aqui ele é um dígrafo, tá? No dífono, é a única letra que vai nos dar uma questão, que é o quê? A letra X com o som KS, tá? Ou seja, flexão, que quem passar aí, né, em concurso aí de polícia vai pagar muita flexão no curso. Táxi, sexo, ou seja, eu tenho uma letra, tá? Que eu falo assim, ó, foneticamente.
sexo. Ou seja, eu pronuncio a letra K e pronuncio a letra S. E aí a questão como é que vai ser? Marque alternativa que apresenta a palavra com mais letras do que fonemas, ou vice-versa. Isso é questão de fonética, só isso. Muito fácil, né? Fácil demais, nem vou mais estudar isso aqui, já sei tudo já de fonética. Não, tá? Então aqui, ó, bizu para vocês, resumido, tá? Ó, coloquei o SC em vermelho, o QU e o GU em vermelho, que são os que podem dar problemas, tá? Fechou? Depois no exercício ali eu vou abordar um pouquinho mais disso aí, tá? Depois nós vamos ter, isso aqui é muito importante, muito, 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 muito importante, tá? Que são os dígrafos vocálicos. Quais são nossos dígrafos vocálicos? Né? As nossas vogais, seguidos ou não, DM e DN, na mesma sílaba. Circula isso aqui, ó. Coloca um asterisco nisso aqui, ó. Mesma sílaba. Tem que estar na mesma sílaba. Se não estiver na mesma sílaba, não vai ser um dígrafo. Tá? Tem que colocar na cabeça isso. Ó, campo, tempo, timbre, ombro, cumpre, tá? Ou seja, eles estão na mesma sílaba. Ó, cá, indo, anta, entrada, tá? No final da sílaba, tá? Vamos lá, letra X. O que que a letra X nos traz de problema, tá? Vocês têm que saber que a letra X é ela que mais representa sons, tá? Para isso, é o que eu falei para vocês, vocês têm que incorporar no papel de vocês a leitura. O velho e querido dicionário, que hoje está esquecido, ninguém mais usa o dicionário. Principalmente porque no WhatsApp a gente vai digitar, ou sei lá, no Instagram a gente vai olhar as coisas, a gente, né, esquece o dicionário. Mas é muito bom saber, até porque, para saber a significação das palavras, tá? Tem que saber aqui, ó, que o X ele tem o som DX, DZ, DS e DKS. Isso aqui é leitura. Isso aqui não é estudo, isso aqui é leitura. Vocês têm que se acostumar a ler. Pegar um livro, pegar um jornal, seguir uma página decente, né, no Instagram, uma página informativa, tá? Para saber como que as palavras são escritas, tá? Enxame tem som de X, vexame, tá? Exames, som de Z, êxodo, não é êxodo, né? A gente acha que é frescura, mas tem gente que não sabe pronunciar, né? Som de S, têxtil, texto, e som de KS, que a gente viu ali, tóxico e látex, tá? Prestem atenção aqui no som da letra X, tá? Ela apresenta vários fonemas dependendo da palavra, da pronúncia da palavra. Fechou? Agora isso aqui, ó, eu coloquei uma atenção em vermelho. Muito importante isso aqui, ó. Muito importante. Atenção. Se eu coloquei atenção, vocês já anotem aí. O M e o N usado após as vogais, o que que elas fazem? Elas colocam um som de nasalização. Elas não são fonemas. Não são fonemas. Elas apenas nasalizam a letra anterior, tá? Pensem assim, ó, não tinha brincadeira ali quando a gente é criança, a gente não tapa o nariz, fechou o nariz, eu vou falar errado, eu vou falar fanho, que a gente falava, né? Vou falar fanho. Por quê? Porque essas letras aqui, ó, o M e o N, nós precisamos usar o som do nariz para pronunciar elas, tá? Quando eu coloco a letra M antes da letra O, da letra A, esse M aqui, ó, ele não representa um som, tá? O que que ele faz? Ele nasaliza a letra anterior. É como se eu falasse assim, ó, campo, eu falo assim, ó, campo. Ou seja, quando eu vou escrever foneticamente, digamos assim, a palavra campo, ela é escrita assim, ó. A letra A, ela ganhou um acento de nasalização que a letra M fez nela. Portanto, essa palavra aqui, ela vai ter uma, duas, três, quatro, cinco letras e apenas uma, duas, três, quatro fonemas. Entenderam?
Só que tem que ser na mesma sílaba. Se elas se apartarem, elas já não vão ser fonemas. Então, vocês têm que saber fazer essa separação, né? Vão ficar lá na prova, lá, ó, tapando o nariz, falando ali na prova ali. Aí o examinador já vai olhar para vocês e vai dizer, cara, aquele ali não vai passar no psicológico. Ele já na prova ele tá tapando o nariz para falar, né? Já vai perder a vaga no psicológico, tá? Ou seja, cada um se vira do jeito que tem na prova. E como eu falei para vocês, a gente tem que buscar argumento para conseguir aprovar no exame. Eu, né, particularmente tenho um problema de memória, então eu busco meus artifícios para poder, né, ter a aprovação numa prova. Por que eu estou falando aqui, ó? Vamos lá. A palavra aqui, ó. Tempo, tá? Eu estou separando aqui, ó. Tá? Agora, se eu falar assim, ó, a, ma, pá, né? Quando eu tenho a letra M aqui, ó, eu tenho uma letra M e eu tenho a letra A. Aí no papiro, vocês viram lá que no papiro, ó, eu tenho a letra A antes de M e N, só que tem que estar na mesma sílaba. Eu pronuncio a letra A na palavra mapá assim, a, ma. Ou seja, eu fecho a boca para falar o som da letra M. Então, eu pronuncio. É galho fraco, mas se vocês não prestarem atenção, vocês vão ver lá, ó, o A e o M estão na mesma sílaba. Mas você tem que prestar atenção se eu pronuncio a letra M ou não. Entenderam? Diferente aqui, ó, de tempo, ó. Tempo. Eu não pronuncio a letra M, tá? Então, essa palavra aqui, ó, tempo, ela vai ser escrita foneticamente assim, ó. Tempo. Estão entendendo? É galho fraco? Pode ser que sim, né? Só que isso aqui é questão ganha na prova. Se eu errar uma questão dessa aqui, já era, já tem um candidato que já passou na minha frente, tá? Então, esse aqui é o exemplo da nasalização, tá? Eu não posso ir na teoria que, eu tenho uma letra A, uma vogal, e eu tenho uma letra A, uma vogal, e tenho uma letra M depois, eu vou ter um som de nasalização. Não é assim, tá? Vocês não podem ir nessa teoria, você tem que analisar, que eu falei. Língua portuguesa é contexto. Eu não posso sair falando qualquer coisa, tá? Vamos lá, outro exemplo, deixa eu ver aqui. Uma coisa que é cobrada em prova, geralmente não é cobrada em prova de, tá? Em bancas como Fundatec, tá? Essa La Salle, ou bancas que costumam fazer questões múltiplas escolhas, mas para conhecimento de vocês, tá? Quando é cobrado o número de letra de fonema, geralmente, né, 100% dos casos, eles vão colocar essa questão aqui, ó, o M e o N, porque é isso que dá, né, dá erro. Outra coisa, o GU e o QU, tá? Vou apagando aqui, ó. O GU e o QU. Quando eu pronuncio a letra, ele não é um fonema, tá? Ele não é um dígrafo. Ou seja, se eu falar assim, ó, guerra, tá? Eu pronuncio a letra U? Não, ela não aparece na minha palavra. Guerra, então ela vai ser um dígrafo, tá? Agora, se eu falar assim, ó, guarda, ela já representa um som para mim, porque eu pronunciei a letra U. Então, isso é questão de leitura. Se eu souber como é que fala a palavra, claro que guarda, todo mundo sabe falar. Guerra, todo mundo sabe falar. Agora, pode cair uma palavra lá que vocês não sabem como que é pronunciada, tá? No final aqui desses slides, eu vou falar para vocês sobre ortografia, tá? Mas isso aqui, ó, como que eu vou saber como que é a palavra é pronunciada? Com leitura. Eu não posso ficar aqui com vocês aqui passando 30 slides sobre a pronúncia das palavras. Isso aí vocês têm que correr atrás, tá? Isso aí é que nem a gente fala, tem 20% é do professor e 80% é do aluno, tá? Então,
A fonologia, ela está ligada diretamente à ortografia, à pronúncia das palavras. Tá bem? Então, aqui, ó, preste atenção, tá? No GU e no QU. Se eu pronuncio a letra U, tá? Ele não me dá um dígrafo. Quando eu não pronuncio a letra U aqui, ó, em guerra, né? Eu falo assim, ó, guerra vai ser escrito assim, ó, guerra, foneticamente, né? Foneticamente. Eu falo o som do G? Sim. Falo o som do U? Não. Falo o som do E? Sim. O R. Esse R aqui, a título de curiosidade, tá? As palavras que elas são com dois R, elas são, elas só levam o segundo R a título de quê? De eu não gerar uma palavra errada. Ou seja, guerra, né? Que nem falam o pessoal da Serra lá que a gente fala, né? Pô, guerra, tem a não tem o costume de pronunciar o R, tá? Então, esse R aqui, ó, ele veio aqui só ortograficamente, para a gente não ler errado a palavra, tá? Mas a palavra guerra, ela tem somente um, dois, três, quatro sons e uma, duas, três, quatro, cinco, seis letras, tá? Fechou? Outro exemplo, tá? Deixa eu apagar aqui. O exemplo aqui, ó, escada. Piscina. O que eu vou fazer? Escada. Opa. Piscina. Vocês viram que eu tenho aqui, ó, um SC e um SC? Isso aqui que eu falo para vocês cuidar. Porque o cara da banca, ele pode tentar fazer uma pegadinha com vocês e falar assim, ó, marca alternativa em que o SC é um dígrafo. Aí tu vai ver aqui, ó, o SC na palavra e vai marcar, não, eu vi que o SC ele é um dígrafo. Mas não. Quando eu falo escala, eu pronuncio a letra E? Sim. E. Pronuncio a letra S? E. S. Ó, E. S. Cada. C. Escada. Ou seja, pronuncio também. E os outros normal, né? Escada. Ou seja, aqui todas são pronunciadas. Eu tenho um SC aqui, ó. Porém, na piscina, que nem eu falei para vocês. Vocês falam piscina. Não, vocês não falam piscina. Vocês falam piscina. Não tem o som do S. Então, quando vocês, né, notarem uma questão de dígrafo, de fonema, tá? Numa prova, vai ser cobrado isso aqui, ó. O SC, tá? Com esses dois tipos de palavra aqui, tá? Vai ser cobrado o GU, vai ser cobrado o QU e vai ser cobrado os nossos dígrafos vocálicos. O, U, mais, M, E, N. Então, esse aqui ó, vai ser o resumão do papel de vocês de fonética. Vocês têm que dominar o SC, o GU, o QU e esses carinhas aqui, ó, na questão da mesma sílaba, tá? Que é sinal de quê? Nasalização. O M, ó, coloca um assim, ó, coloca um tiozinho aqui, ó, que nem em espanhol, né? Laila, uma dúvida, pode falar, hein? Ou digita, não sei. Vou esperar, vou esperar tirar tua dúvida aí. Olha só, dígrafo vocálico. Esses são os nossos dígrafos vocálicos. Por que que são dígrafos vocálicos? Porque eles são feitos com as vogais. Vogais. O que que é um dígrafo? São duas letras, ó. O que que é um dígrafo? Dígrafos são duas letras que representam um só som, né? Então, quando eu escrevo campo, tá? Foneticamente,
eu leio assim, ó. Campo. Por quê? Porque essas duas letras aqui, ó, elas estão representando um só som, que é esse aqui, ó. Ou seja, na questão, quando ele tem cobrado uma questão, tu vai dizer que, né, a letra M, ela não representa um som. Ela tá ali somente para nasalizar a letra anterior. Isso é uma teoria, é o que está no papiro, é o que está no livro. Se vocês forem pesquisar a teoria dos dígrafos vocálicos, vocês vão ver que essa é a descrição, tá, do que é um dígrafo vocálico. A letra M, nessa situação aqui, ó, ela não representa um som, tá? Ela nasaliza a letra anterior. E aí nós vamos ter o conceito de dígrafo vocálico, tá? São duas grafias, tá? Esse di aqui, ó, ele é um prefixo que significa duas vezes, tá? Ou seja, digrafo. O que é grafo? Do latim é grafia, ou seja, eu podia falar que são falhou aqui. Porra. Digrafia. Coloque isso aí na cabeça, ó. Digrafia. O que é digrafia? São duas. Porra. Aí. Ó, duas grafias, tá? Quando eu tenho duas letras que representam um só som, né? Que é um dígrafo, são duas grafias, tá? Eu tenho um dígrafo vocálico ou dígrafo consonantal, que são esses aqui que você tem que aprender, ó. O SC, tá? Esse cara aqui, ó. CH, NH, LH, isso aí tá em um monte de palavra, né? S cedilha, SS, né? São os nossos dígrafos conhecidos, tá? RR, tá? Mas os principais são esses aqui, ó. Que eu marquei para vocês, ó. O GU, o QU e o SC. Lembrem da piscina e da escada, tá? Entenderam? Vamos lá. Praticar um exercício só para massificar. Deixa eu diminuir aqui, ó. Fechou. Vamos lá. Ó, analisa a alternativa em que o X representa o fonema igual de exame. Como que eu falo exame? Eu falo exame? Exame? Não, eu falo exame, tá? Aí que eu falo para vocês, como que eu vou saber como que eu leio a palavra? Tá? Aí eu tenho que ter um dicionário na minha cabeça. Eu tenho que ter a minha costumeira leitura, tá? Então, eu vou ver. Exceto, tem o som da letra Z? Sim ou não? Eu falo exeto? Não. Então, isso aqui não é. Eu falo exame? Eu não falo exame, né? Eu falo enxame. Então, isso aqui não é. Eu falo ósido? Não, eu não falo ósido. Eu falo exequível ou exequível. E aí? Quem é que sabe aqui se aqui tem um dígrafo ou não tem dígrafo? Eu falo exequível ou eu falo exequível? Né? Isso aqui poderia me dar duas questões, ó. Podia me dar o som do Z e podia me dar perguntar para você. Eu pergunto, esse QU aqui, ele é um dígrafo vocálico ou não? Aí eu tenho que saber, pô, como que eu vou saber que fala essa palavra? Leitura, negão, leitura. Tá em dúvida hoje o Google, né? Exequível, isso aí. O Google, quando tu fala uma palavra, ele larga até a pronúncia para ti. Então hoje tá muito fácil de estudar, de saber as palavras, como que elas são ditas e como elas são escritas, tá? Então, letra D. Isso aqui é fácil, né? Molezinha, mas não pode errar. Olha só, todas as palavras, isso aqui é questão clássica de Fundatec. Clássica, clássica. Todas as palavras a seguir apresentam o mesmo número de sílabas. Tá, essa aqui eu vou passar, porque essa aqui é outro conteúdo. Eu achei que era de fonema, mas não é, tá? Mas uma dúvida aqui, ó.
Como que eu falo? Gratuito ou eu falo gratuito? Como que eu falo? Gratuito ou gratuito? Aqui tá faltando um acento aqui, ó. Outra coisa aqui, ó. Vamos lá. Essa é essa plataforma assim de aula online. Eu peço desculpa para você se tiver algum erro de digitação, tá? Porque às vezes a gente está fazendo slide, está preparando a aula para vocês e acaba passando, né, desapercebido um erro, tá? Aqui é para ter um acento circunflexo, tá? Tchê, o português ele é sacana, né, cara? Eu sempre costumo falar assim, ó, que o português ele te faz carinho de um lado, tu vira as costas, ele te dá uma burdada do lado do ouvido. Por quê? Porque o português é contexto. Confere aí. Pergunto a vocês, essa palavra aqui, ó, ela existe, ela existe sem o acento circunflexo? Sim ou não? Quem que acha que ela existe sem o acento circunflexo? Existe. Ela, qual que é a classe de palavra? Qual que é a classe de palavra de silêncio? Quem é que sabe? Classe de palavra dessa aqui, ó. Silencio, tá? Por que que o português é contexto? Quando eu falo que assim, ó, o silêncio da noite me assusta. O silêncio, quando eu falo o silêncio, tá? Eu tenho um substantivo. Quando eu falo que eu não vou escrever toda a frase, senão vai faltar espaço, tá? Quando eu falo que eu silencio a noite, ela já mudou de contexto. Por isso que eu falo para vocês, língua portuguesa é contexto. O pessoal tá afiado e tá na ponta dos cascos, hein, né? Viram que um acento já mudou toda a classe de palavra. Isso aqui para quem? É outro bizu aqui, ó. Qual que é a classe gramatical dessa palavra aqui, ó? Dessa letra aqui, ó. Qual que é o poder que essa palavra tem aqui? Artigo. O que que o artigo? Qual que é o superpoder do artigo? O superpoder de substantivar as palavras. Se eu colocar um artigo na frente de qualquer palavra, ele vai substantivar essa palavra. É o superpoder do artigo, tá? Entenderam? Pô, língua portuguesa é top, cara. Quando tu começa, quando tu consegue entender ela, pá, é só alegria, só felicidade, né? Então vamos lá. Questão de prova é isso aí. É letra, é fonema, tá? Paroxítona. Vocês querem ver essa questão ou querem passar? Ou vai misturar tudo aí? O melão de vocês? Vamos lá então. Mesmo número de sílabas. Eu falo gratuito ou eu falo gratuito? Quem quer passar aí? Tá 1-1 no placar. Tá 1-1. Vamos fazer rapidinho aqui, ó. Eu falo gratuito ou eu falo gratuito? Gratuito. Confere. Silêncio. Insensível. Melodia. Essa palavra aqui, ó, tá? Essa palavra aqui, ó, ela poderia ser de duas formas, tá? Por quê? Porque se vocês pegarem, tá? Na teoria, nós temos como a regra da situação, né? Nós temos as paroxítonas terminadas em ditongo e as proparoxítonas, tá? Quando eu me deparo com uma palavra que eu posso falar ela das duas formas, ou separando a letra I, ou juntando, nós
dizemos que ela é uma proparoxítona acidental. Por quê? Porque eu posso falar a palavra de duas formas, tá? Quem que falou e quem é que tá chutando aí? Letra B, paroxítona, tá? Isso tem a ver com a posição da sílaba tônica, confere? Paroxítona, né? Nós temos as oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, tá? Oxítona última, paroxítona penúltima, proparoxítona antepenúltima, tá? Isso aí, eventual ou acidental, né? Vamos lá. Oxítona, última sílaba tônica. Gratuito é a última sílaba tônica. Ele quer uma paroxítona, né? Que é a penúltima. Ó, gratuito. Essa aqui é a penúltima? Sim. Confere. Silêncio é a penúltima? Sim. Insensível é a penúltima? Sim. Tá? Melodia é a penúltima? Sim. Tá? Só que ele quer o mesmo número de sílaba. Ó, gratuito. Quantas sílabas? 3. Opa, 3 sílabas. Silêncio, 3 sílabas. Insensível, 4 sílabas. Tá? Melodia, 4 sílabas. E agora? Qual que é a certa? Ele quer a exceto aqui, ó. Né? Eu tenho duas e duas. E agora, qual que eu vou? Tá? Letra C, por quê? Porque essa palavra aqui, ó, agora eu tava vendo aqui, ó, tá? Isso é que nem o ele falou, uma pegadinha. Vocês têm que ver aqui, ó. Agora eu vi aqui no coisa, esse é aqui ela tá certa, tá? Ela é sem acento, ela não é silêncio, tá? Esse aqui é a pegadinha, tá? Eu achei que tinha erro aqui porque no outro slide tinha erro de digitação ali que eu coloquei um X no final, né? Mas vocês viram como é que é? Se eu falo silêncio, ela cai nas regras das paroxítonas terminais de tongo. Confere? Agora, se eu falo silencio, né? Ela já cai da regra. Por isso que eu falei que podia passar, né? Porque aqui ficar, eu tenho que ficar entrar na regra de acentuação com vocês. Porque saber de paroxítona, né, e deposição da sílaba, eu tenho que saber de acentuação. Então fica a letra A, porque ele quer saber exceto. Esse aqui, silencio. Silencio fica com 4 sílabas. Tá? Entenderam? Vamos lá. Ambas as palavras contêm exemplo de dígrafo. Dígrafo, duas letras, um só som. Tá? Vamos lá. Magma, tem o dígrafo aqui? Sim ou não? Falo todas as letras? Magma, falo. Massa, não, aqui ó. Falo todas as letras? Falo. Massa, tem dígrafo? Tem. Aqui não tem. Nascer, ó, SC. Viram que tem o SC ali, ó? É dígrafo. Eu falo nascer ou eu falo nascer? Falo nascer. Exceto, tem dígrafo. Eu falo exceto ou eu falo exceto? Eu falo exceto, tá? Então aqui fechou. Olha aqui, ó. Eu falo seccional ou eu falo seccional? Eu falo seccional. Nós não temos o dígrafo CC, tá? Mas aqui no barro eu tenho, tá? Afta, eu falo toda? Sim, afta. E aqui eu tenho minha, tá? Só que ele pediu ambas, tá? Então, é a letra B. Galho fraco, mas tem que saber, tem que dominar.
tá? Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma a seguir. Vamos lá. Na palavra humanos, há 7 letras e 7 fonemas. Vamos lá. Quantas letras tem humanos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 letras. Fonemas. A letra H, ela é, eu falo humanos ou eu falo humanos? Eu falo humanos, tá? Então, esse aqui já não tem som, tá? Então, essa aqui já não é. Balança. Há 7 letras e 7 fonemas. Vamos lá. Balança. Olha aqui, ó. Balança. O que a gente tem aqui? A letra A e a letra N. Tá na mesma sílaba? Eu falo balança ou eu falo balança? Tem o dígrafo? Tem, vamos lá. Tá falando que tem 7 letras e 7 fonemas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Tem os 7 fonemas? Não, porque esse N aqui ele está nasalizando a letra A. Tá? Na palavra guerra, há 6 letras e 4 fonemas. Tem o dígrafo? Tenho. Eu falo guerra ou eu falo guerra? Eu falo guerra. Ou seja, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras e 1, 2, 3, 4 fonemas. Letra C. Tá? Campanha, campanha, ó, tem um dígrafo aqui, né? Tem um dígrafo aqui e tem um dígrafo aqui. Ele está dizendo que eu tenho 8 letras e 7 fonemas. Quantos fonemas? Campanha, ó. Can, porque esse N aqui está nasalizando a letra A. Cam. Pan. E eu tenho esse N aqui, ó, o NH, que eles são um dígrafo. Tá? Campanha. No espanhol, né? No espanhol tem esse tio aqui em cima do N. Tá? Fechou? Já achamos a certa, podemos pular. Outra coisa, bizu de prova, prestar muita atenção. Eu já fui bizonho e já errei questão por causa disso aqui, ó. Quando ele me pede a incorreta e eu vou lá procurando a correta. Já fiz muito disso aqui já. Tá? Vamos lá. Da palavra detalhamento, há respectivamente um dígrafo consonantal e um dígrafo vocálico, ó, respectivamente. Detalhamento, sempre tem que separar, tá? Um dígrafo consonantal, temos dígrafos consonantais aqui? Sim ou não? E um dígrafo vocálico, tenho mento, ó, o N e o E e esse aqui, ó. LH, dígrafo vocálico, LH. Dígrafo consonantal, dígrafo vocálico, tá? A letra E e a letra N. Eu tenho aqui? Tenho, só que ele quer a incorreta, tá? Na palavra promessas, que não é. Palavra promessas, há respectivamente um encontro consonantal e um dígrafo consonantal. Eu não falei para vocês do encontro consonantal, né? O que é o encontro consonantal? Como ele me diz aqui, bem simples, é um encontro de duas consoantes, tá? Isso aqui é galho fraco. Só vou passar só para não deixar batido. O que é um dígrafo consonantal? É quando eu tenho duas consoantes na mesma sílaba, ou em sílabas separadas. Quando elas estão na mesma sílaba, é o dígrafo, é o encontro consonantal, desculpa, perfeito, tá? É quando eles estão na mesma sílaba, tá? E o imperfeito é quando eles estão em sílabas separadas, tá? Então vamos lá. Tá para a questão lá. Ele me diz que eu tenho um encontro consonantal, tá? Ó, promessas. Tem um encontro consonantal? Tenho a letra P e a letra R, tá? Tenho um dígrafo consonantal? Sim ou não?
Qual o dígrafo que eu tenho aqui? Deixa eu apagar aqui, ó. O SS. Confere, ó. Promessas. Dois S com um só som, tá? Então, essa aqui não é. Que ele quer é incorreta. Na palavra revanchismo há, respectivamente, um dígrafo vocálico e um dígrafo consonantal. Revanchismo, dígrafo vocálico. Tenho, ó, N e A na mesma sílaba. E dígrafo consonantal, tenho aqui, ó, o CH, tá? Que vai fazer o som de X. Então, essa aqui não é. Na palavra discussões, há respectivamente um dígrafo consonantal e um dígrafo consonantal. 2. Ó, discussões. Eu tenho dígrafo consonantal aqui. Esse SC aqui, ó, ele é um dígrafo consonantal, esse SC aqui? Sim ou não? Esse aqui eu sei que é, ó. Agora esse aqui eu não sei. Tá? Vamos lá, vou deixar isso aqui na dúvida. Na palavra programar, respectivamente, um encontro consonantal e um encontro consonantal. Vamos lá. PR é um encontro de duas consoantes? Sim. GR é um encontro de duas consoantes? Sim. Então, essa aqui não é porque ele quer incorreta. O que está incorreto aqui? Que ele diz que é um dígrafo consonantal. Esse SC aqui, ele é um dígrafo consonantal? Nessa palavra aqui, não. Porque eu não falo discussões, eu falo discussões. Eu pronuncio a letra C. Tá? Vamos lá. Na palavra fazer, notam-se 5 fonemas, tá? O mesmo número de fonemas ocorre na palavra a seguir, ou seja, ele quer a palavra que tem 5 fonemas, 5 sons. Tatuar, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque eu falo todos, ó. Tatuar, não tenho nenhum daqueles que a gente papirou ali, ó, tá? Quando, olha só, quando eu falo o som do U, falo, então eu tenho o som do Q, o som do U, só que eu tenho um dígrafo aqui, né, vocálico, que é o N nasalizando a letra A, tá? Então, esse aqui vale como um, letra D, letra O, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 sons, tá? Ainda, como é que eu falo ainda? A, eu pronuncio esse N aqui ou não? Eu falo ainda, ou eu falo ainda, né? O som de fônemo, ainda. Eu falo assim, ó. Ainda, tá? E além, essa palavra aqui, ó, ela poderia ser questão de discussão. Por quê? Eu não vou entrar em total mérito, tá? Só que, né, há alguns autores que defendem que quando a letra E e a letra M no final de sílaba, eu não falo, eles, né, defendem que essa letra M aqui, ó, ela tem o som de U da letra I. Por quê? Porque eu não falo além, eu falo além. Tem um I no final, tá? Seria como se fosse assim, ó, além, tá? Com a letra I no final, assim, ó, além, tá? Por quê? Porque ele tem, nota-se no final da palavra que eu tenho o som da letra I. Isso aqui é só um detalhe para vocês, tá? Mas eu já vi questão assim, cobrando o final da letra I no final da sílaba, tá? Por isso que eu falo, pô, tem que falar, tem que ver como que a palavra é, tá? Para poder safar a questão, tá? Então, letra B. Ó, presta atenção aqui, ó. Essa aqui que é a que eu ia entrar no conteúdo com vocês, sílabas e encontros vocálicos, tá? Que era o próximo conteúdo. A gente já tá batendo uma hora aqui, tá? Quem quer seguir mais uns minutinhos aí na aula, só para fechar aqui, tá? Pode dar o ok aí que eu vou seguir, vou tocar, tá? E depois eu vou chamar o nosso parceiro aí
para anunciar para vocês o curso que a gente vai lançar aí, para a gente dar o gás nesses concursos que estão abrindo, tá? Vamos dar o gás. Essas questões aqui, ó, cara, não pode errar, não pode errar. Isso aqui é depois, né? Eu faço uma aula só com exercício, só com exercício. Como essa aula aqui é uma aula de apresentação, eu não sei em que nível todos estão, entendeu? Então eu posso estar aqui pisando em ovos para falar com alguém, mas a gente tem que nivelar por baixo, né? Que nem falam na escola. Quando a gente chega lá na escola, pô, pode ter um cara que já serviu, pô, já foi lá, já serviu pro quartel, chega lá tomando porrada na cabeça como o cara que nunca pisou no quartel. E eles falam, não, a gente tem que nivelar por baixo. Tem que começar, tem que pensar que ninguém sabe, entendeu? Então, e a língua portuguesa, se você, que nem eu volto a falar, se vocês não sabem a base do conteúdo, vocês vão mal em todas as outras matérias, tá? Na outra aula que eu dei, eu abordei classe de palavras, né? E aí eu falo, uma coisa que eu falo, você sabe identificar o que é um substantivo concreto de um substantivo abstrato, né? Porque lá na escolinha lá da Tia Teteia, lá a gente aprendeu, né? Eu lembro já, substantivo abstrato é tudo aquilo que a gente não pode ver nem tocar, né? E aí eu pergunto para vocês, Deus é um substantivo concreto ou um substantivo abstrato? Aí o cara, mas eu não posso nem ver nem tocar Deus, então ele é um substantivo abstrato. Aí se eu falar para vocês o vento ele é um substantivo concreto ou um substantivo abstrato? Aí vai pensar, mas o vento eu não toco nem enxergo o vento, então ele é um substantivo abstrato, né? Negativo, tá? Vocês têm que mudar. Eu sei que ainda tem gente, quando eu vou dar aula, o pessoal ele não sabe. E aí tu vai me perguntar, mas isso aí não cai em prova. Cai. Cai muito em prova. É uma questão que cai muito em prova, mas não cai assim. Ela cai quando vocês forem ver a diferença de um complemento nominal para um adjunto adnominal. Aí vocês vão, aí que nem a gente fala, né? Vamos separar os homens dos guri. Porque lá, na diferença do complemento nominal para o adjunto adnominal, a gente vai ver que os dois, eles complementam o sentido de um substantivo, né? De um substantivo abstrato. Os dois podem completar um substantivo abstrato. E aí, como é que eu vou saber? Então, se eu souber o que é um substantivo concreto, eu já mato a guerra, já sei o que é. Eu já sei que não é aquela questão, porque eu sei que aquilo ali é um substantivo concreto, ou eu sei que aquilo ali é um substantivo abstrato. Então, se eu não souber dominar a classe das palavras, eu vou chegar lá no o que é um adjunto adnominal, o que é um complemento nominal, e vou quibar, né? Vou chegar ali e vou simplesmente colar as placas que nem a gente chama, né? Então, olha só, o que eu coloquei aqui, ó, sílabas e encontros vocálicos, tá? O que eu coloquei aqui, ó, muito importante, deixa eu ver aqui, ó, muito importante para entendimento da acentuação das palavras, tá? A acentuação das palavras. Por quê? Porque se eu não souber classificar, né, uma sílaba, eu não vou saber, tá? Só deixa eu dar uma olhada aqui, ó, que o professor ele quer falar com vocês. Deixa eu ver se ele quer falar agora sobre a questão do curso, tá? Que ele pediu para eu chamar ele 9 horas. Deixa eu ver se ele vai querer falar com vocês aqui. Que é para apresentar o curso que a gente está abrindo para vocês, tá? Aí se ele quiser falar aí, ele vai entrar na aula e vai falar com vocês aí, tá? Isso aí é só para vocês ficarem sabendo, tá? Essa aula vai ficar gravada, tá? Para vocês acessarem depois. Quem aderiu o curso aí, tá? A gente vai deixar gravada essa aula. Depois eu vou lançar no grupo. Por mais que o pessoal não tenha aderido ainda, mas eu vou deixar no grupo, tá? Para vocês poderem acessar aí, tá? É, a gente tá fazendo montando um conteúdo aí muito bom para vocês,
tá? Eu estou montando ali a próxima aula que eu vou dar, vai ser só de exercício, e eu vou abordar a questão de crase, e essa questão aí, é que nem eu falei para vocês, eu quero deixar marcado um bizu para vocês não errar em prova, nada, 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 tá? Eu quero deixar vocês aí com esse bônus aí, para vocês não errarem mais questão de crase, tá? Não errar a questão, pô, a acentuação é muito fácil, pô, muito fácil, muito fácil. E crase é contexto, eu tenho que saber o que, que ele está falando ali na frase, tá? Para quê? Para eu não deixar essas questões, deixa, vamos errar a questão em prova? Vamos, mas deixa para errar a questão de sintaxe. Pô, sintaxe é difícil, tá? Verbo, se eu fosse classificar, né? Pô, verbo, sintaxe, difícil, tá? Por quê? Porque é uma imensidão, vocês já estão com uma bagagem já de todo o conteúdo, tá? Outra coisa, ortografia. Ortografia, pô, vai ter uma palavra ali cabeçuda pra gente ver ali, pô, vai ter, tá? Então o que a gente tem que fazer? Ganhar a questão, tá? Crase tem que ganhar a questão. Pô, crase no momento que vocês entenderem a crase, tá? Vocês vão ir pro 10, tá? Eu já tô chegando no. Eu só tô esperando aqui o Jefferson entrar, acessar ali para falar com vocês, tá? Vocês querem que eu passe o bizu de crase para vocês antes de terminar? Que daí na próxima aula o que eu faço? Tenho certeza que vocês vão querer assistir outra aula. Tomara, né? Que vocês queiram assistir a próxima aula. Eu bato isso aqui, ó, das sílabas, tá? Para vocês, tá? E esqueçam isso aqui, tá? Eu vou ocupar aqui o. Esqueçam isso aqui, tá? Eu vou ocupar aqui a tela em branco só para mostrar para vocês aqui, ó. Tá? Vamos lá, vamos passar um bizu de crase para vocês. Para vocês empolgarem no papiro aí, tá? Eu sempre falo que a crase é uma fórmula matemática. Se vocês aprenderem a fórmula matemática da crase, vocês vão acertar toda e qualquer questão. Só que vocês têm que entender que é contexto, né? Vamos esperar o Jefferson falar aí, e daí eu continuo com vocês ali para encerrar a aula, eu continuo no bizu aí da crase e a gente encerra a aula por hoje, tá? Pode falar aí, mestre. Boa noite a todos os nossos alunos aí que estão presentes. Muito bom ver essa galera aí com muita vontade, muita determinação e foco, né? Foco no objetivo que é de conquistar aí o seu concurso, a sua vaga no concurso. E nosso professor Marcelo, tenho certeza aí que já fez essa aula fantástica com vocês. E eu vim me intrometer, né, um pouquinho aqui para passar uma novidade para vocês. Alguns de vocês aqui eu já vi que estavam ontem na aula comigo, né? Olha só, pessoal, a gente tem montado um grupo muito forte de trabalho, juntamente com o professor Marcelo, juntamente com o nosso professor Eberson, que vai ter aula amanhã, vai ter uma aula ao vivo amanhã com vocês, às 6 horas, tá? 6 horas da tarde, ele mudou o horário, não vai ser mais às 8, às 6 horas, então se programem, tá ok? Mas a gente está montando um time muito forte aí para ajudar muito vocês. A gente já vem trabalhando dentro de vários concursos, onde a gente vem conseguindo trazer o pessoal para que o pessoal tenha bons resultados em concursos, e a gente pega mesmo da mão. A gente traz o pessoal que realmente quer, que realmente tem a vontade, o objetivo e o foco de estudar para os concursos, e a gente faz tudo aquilo que está no nosso alcance para que vocês obtenham o objetivo de vocês no final, que é ter uma nota muito expressiva e conquistar a vaga. Se for esse concurso, se for outro, independente, mas que a gente possa fazer esse trabalho com vocês. E eu gostaria de liberar aqui, vou liberar um link, uma grande oportunidade para vocês, quem quer estar junto com a gente sabe aí que a banca tem 180 dias para disponibilizar a prova, né?
e isso a contar desde o dia 10 de agosto, então nós temos um bom período para estar junto estudando, tá bom? Então, aqueles que querem realmente ter o compromisso, né, de fato, de ter o estudo todos os dias, você está se dedicando, estudando conteúdos, está junto, a gente está com uma oportunidade aqui liberando para vocês, oportunidade mesmo assim, ó, incrível, pessoal, tá? Porque a gente vai passar vários meses junto aí. Então, a gente vai pegar conteúdo por conteúdo e a gente vai estar separando todo esse material em videoaulas gravadas, não só videoaulas gravadas, mas a gente também vai ter aulas ao vivo, e essas aulas vão ser somente para os nossos alunos, tá? Vamos ter aulas ao vivo gratuitas? A gente vai ter, ao longo da nossa caminhada, aí vai ter algumas aulas, mas não com aquele foco e com aquela 100% ligado com todo o nosso grupo VIP, tá? Então é uma oportunidade de entrar no nosso grupo VIP com o nosso pessoal, com o nosso professor Marcelo, professor Eberson, comigo, e a gente vai fazer simulados ali dentro, tá? Vai ter muita questão que a gente vai trazer as provas que foram realizadas por essa banca, vamos tirar todas as dúvidas em aulas de resolução de questões, que é muito bom também a gente poder bater em cima daquilo que a banca tem por detalhezinhos, colocar dentro das suas provas. Então é uma oportunidade muito grande que nós vamos estar liberando para poucos, tá? Para que a gente possa dar aquela atenção realmente, tá? A atenção de estarmos ali toda semana, pelo menos se vendo, tá? Ao vivo em algum momento, e mais as aulas, os conteúdos que vão estar disponibilizados na nossa plataforma, na nossa escola, e também todo o material em PDF completo, com tudo, tá? Então, esse link vai estar sendo disponibilizado dentro do grupo do WhatsApp, agora lá nosso, tá? Dentro do nosso grupo. O professor Marcelo vai finalizar a aula com vocês, tem mais aula aí, mas eu vim aqui só tirar alguns minutinhos, porque nós estávamos pensando se nós ia abrir isso ou não, tá? E a gente concordou em realmente pegar esse concurso aqui com vocês e, de fato, tomar isso aqui como prioridade para que a gente possa dar um maior incentivo e conteúdos para que vocês possam se preparar para esse concurso. Não só para esse, né? Porque você vai ter um material que você vai usar para outros concursos. Então, é um material que vai ficar disponível aí por 1 ano de acesso na nossa plataforma, 1 ano de acesso. Então, você vai ter aí, se tiver concurso ao longo desse caminho, vai servir para você, com certeza, para outros concursos, tá? É um material que geralmente cai em muitos dos concursos, a não ser quando tem alguma coisa específica, né? Que é de algum concurso ou outro, mas a grande parte, ele serve para qualquer tipo de concurso aí, tá? Então, professor Marcelo, eu vou estar liberando lá no nosso grupo do WhatsApp agora um link para você acessar. Professor, eu fiquei interessado. Que valor é isso? Eu já vou falar para vocês aqui, tá? Já vou passar para vocês aqui. Esse valor, turma, deixa eu só pegar aqui para dar o valor exato para você. Deixa eu só pegar aqui, turma, o valor exato e vou abrir aqui o mesmo link, tá? O professor Marcelo está compartilhando a tela aí, né? A tela dele. Professor, eu posso compartilhar aqui? Tá, eu vou tirar aqui, parem. Vou pegar aqui ó, o link rapidinho, tá, pessoal? Só para que vocês possam visualizar melhor aqui o que vocês vão ter, tá? Esse é o link que vocês vão abrir, tá bom? Esse é o link que vocês vão abrir. Você vai ter acesso a um conteúdo aí com o professor Marcelo, com o professor Eberson, que é o nosso PRF, professor de matemática, e com o professor Jefferson aqui, que é o especialista em tecnologia, com aulas de informática, matemática e português. Tá? Quais são os bônus que a gente vai ter? Aqui eu coloquei os bônus de simulado, mas a gente vai fazer muita aula de resolução de questão também. Então esse material vai ser todo preparado para que você possa usufruir o máximo, tá? O bom de estudar online é porque essas aulas você pode rever quantas vezes você quiser.
e elas são mais objetivas. Você não tem o custo de transporte, você não tem o custo, a questão de você olhar uma aula ao vivo, não conseguir prestar atenção em tudo, anotou alguma coisa ali, mas faltou outra, não lembra do que o professor disse. Não. Aqui fica todas as aulas, tudo disponibilizadas para vocês. Isso que é o bom para que vocês possam estudar. E mais, eu vou dar o meu curso de Excel que eu vendo para todo o Brasil, que eu tenho o meu curso, tá? São quase 40 aulas lá, um curso completo de Excel. Eu vou estar disponibilizando como um bônus extra para vocês aqui. Então, são vários bônus que vocês têm, mais esse curso de Excel aqui, que é com certificado, que vai te ajudar aí a ingressar, se ter um destaque no mercado de trabalho, aonde você for, porque o Excel ele é indispensável, tá? Então, você vai ganhar o meu curso completo, vai estar disponível lá dentro da plataforma também, tá? E eu não coloquei aqui também, mas nós vamos ter também, sabe o quê? Eu estou programando com o pessoal para a gente ter aulas, umas reuniões, umas mentorias, somente sobre mentalidade e controle emocional. Eu falei isso na aula de ontem, quem estava comigo, e eu quero repetir aqui, tá? Que isso é algo fundamental para que vocês possam extrair o máximo de proveito na hora de um concurso e até mesmo na hora de você estudar, tá? Então eu vou deixar isso aqui disponível para que a gente possa, vai estar marcando aula com o nosso grupo VIP para a gente conversar sobre mentalidade. Vamos lá, professor, eu gostei, quero entrar. Muito simples, você só vai clicar nesse link, vai ter essas informações, você vai preencher aqui com o seu nome, e-mail, CPF e o celular, vai escolher a forma de pagamento, se é cartão, 2 cartão, boleto ou Pix, e sabe quanto que é? R$ 29,88 por mês apenas, turma. É uma pizza que você economiza no mês, você está estudando para a sua carreira, para o seu futuro. Então, eu sempre digo que você tem que escolher as suas prioridades na sua vida, aquilo que você realmente quer alcançar, quer almejar. E aqui nós estamos dando uma oportunidade incrível com desconto enorme já, gente, tá? Eu não estou nem falando de desconto aqui ainda, mas está num desconto grande. Se você for ver um curso na cidade aqui, custa mais de R$ 200 mensais, para você ir até o lugar, ter que ter toda aquela questão de locomoção, gastos, né? E o aprendizado, às vezes, você não consegue extrair tudo. E aqui não, aqui você vai ter tudo de forma online, estudar no seu celular com o aplicativo que você vai baixar e você vai acessar no seu aplicativo ou no computador através do nosso site, e ali vai ficar todas as aulas disponíveis de uma forma espetacular na nossa área do aluno, para que você estude de maneira incrível e possa extrair o máximo possível, tá? Então, vou liberar, vai ficar aberto isso aqui por esses dias, hoje e amanhã. Não é para todo mundo, a gente vai filtrar os nossos alunos, ou seja, a gente quer pegar os alunos que realmente querem se dedicar, e a gente vai estar dando essa oportunidade. Então, se você gostou, quer estar juntamente com a gente, vem para o nosso grupo VIP, vem para a nossa turma, nosso grupo de estudo. Eu tenho certeza que vocês serão muito bem-vindos e vão tirar o máximo de proveito aí. Tá bom? Pessoal, era isso da minha parte. Eu vou deixar vocês com o professor Marcelo para terminar. Ainda estou mal da voz, tá? Estou aqui aguentando ainda a minha voz. Mas era isso, pessoal. Eu vou deixar esse link lá no grupo do WhatsApp, tá? Entra lá e faz a sua aquisição, garanta a sua vaga. As vagas vão ser limitadas, a gente não vai liberar para todo mundo. Então, corre lá e faça. É R$ 29,82 por mês. O que é isso para você se preparar para o seu futuro, para a sua carreira profissional na área de concursos públicos, né? Então, 1 ano de acesso, mais esse monte de bônus, mais o meu curso de Excel, enfim, é preço muito barato, é um valor agregado enorme aqui para você estar junto com a gente, tá bom, pessoal? Grande abraço aí a todo mundo. Amanhã tem aula com o professor Eberson e deixo vocês com o nosso professor Marcelo aí para dar sua continuidade na aula aí. Grande abraço, pessoal. Até mais. Show, vamos lá. Bom, vamos continuar aqui, tá? Rapidinho para terminar, liberar vocês aí. Bizu Master, hein? Bizu Master. Vamos lá. O que é a nossa crase? O que é a crase? A crase nada mais é que eu falei, né? A fórmula matemática. Uma letra A
Eu vou deixar um espaço aqui, ó, tá? O que é? Uma letra A. Deixa eu botar antes aqui, ó. Palavra, letra A, mais palavra, letra A. Essa aqui é a fórmula da crase. Por que essa aqui é a fórmula da crase? Tá? Por quê? Porque quando eu tenho uma palavra, essa palavra aqui, ó, tá? Essa palavra aqui, ó, ela exige que eu tenha um artigo, tá? Um artigo não, desculpa. Uma preposição, tá? Quando eu vou me referir à próxima palavra, tá? Tá? E essa palavra aqui, ó, ela exige uma letra A, que é o artigo, quando eu vou me referir a ela. Entenderam? Ou seja, quando essa palavra aqui, ó, pode ser, na maioria das vezes ela é um verbo, quando esse verbo aqui, ó, ele for se referir a outra palavra, né, nós vamos ter que entender isso aqui sobre transitividade verbal, ele tem que exigir uma preposição na frente dele, tá? Ou seja, ele vai se juntar essa preposição aqui mais o artigo que essa palavra aqui exige. Isso aqui é a fusão de um A, que nada mais é que um A craseado, né? A gente fala crase, mas nada mais é que uma letra A craseada, como se fosse a fusão de duas letras As, porém, cada letra, né, ela está encaixada numa determinada classe de palavra. Entenderam? Bom, por que isso aqui é uma fórmula? Porque eu vou ter que analisar as duas palavras que estão me pedindo alguma coisa, ou uma preposição ou uma crase, tá? Se vocês forem decorar toda a regra da crase, os casos proibitivos do uso da crase, vocês não vão aprender crase. Vocês nunca vão aprender crase. Vocês vão aprender usando o contexto da frase. Um exemplo. Qual o primeiro caso proibitivo de crase, o mais clássico de todos, antes de palavra masculina? Por quê? Porque quando eu vou me referir, tá, à palavra homem, tá, eu preciso usar a letra A aqui, ó, para me referir à palavra homem? Não. Eu não falo a homem entrou na sala. Eu falo o homem entrou na sala, tá? Então, jamais eu vou ter crase na frente de nome masculino. Por quê? Porque a palavra homem, ela não exige o artigo aqui, feminino a, para se referir a ele. Eu não exige, eu não uso. Entenderam? Aí, mais um exemplo. Um caso proibitivo de crase, que tipo assim, ó, todo mundo erra, né? Na frente de verbo. Um exemplo. A partir de hoje, tá? Tem muita gente que escreve a partir de hoje. E tá errado. Por quê? Eu não preciso usar essa palavra para me referir a algum verbo. Um exemplo, o luar, o sonhar, tá? Se eu falar assim, ó, ele vai chegar. Eu não falo a chegar, eu falo só chegar. Eu não falo a atirar, eu falo atirar. Vocês estão entendendo? Vocês têm que entender que a palavra ela tem que exigir esse artigo aqui na frente dela. Então, a gente aprende lá na Casa de Palavra que o artigo, ele trabalha para quem? Ele trabalha para um substantivo. Então, como que eu vou ter um artigo para me referir a um verbo, se o artigo ele não trabalha para o verbo? Entenderam? Então, vamos lá, a gente diz lá, né, na regra que antes do um artigo indefinido, eu não posso usar crase. Por quê? Porque se eu falar assim, ó, uma senhora passou aqui, tá? Passou aqui.
Por que eu não posso usar crase antes da palavra senhora? Eu não chego e falo assim para vocês, ó, a senhora passou aqui. Não, eu não falo, eu só falo senhora. Vocês estão entendendo? Então, quando eu digo assim, ó, que eu me referi, tá? Referi a senhora, eu uso crase aqui, sim ou não? Não. Por quê? Porque eu não falo, eu não preciso me referir a essa palavra aqui usando a, tá? A não ser que ele tenha uma exigência, tá? Então, assim, ó, qual que é o bizu da crase? Eu olho assim, ó, quando eu vou falar, um exemplo, cidade, né? Cidade é um caso recorrente de crase, que tem aquele bizu. Qual que é o bizu da cidade? Se eu vou a e volto da, crase a. E se eu vou a e volto de, crase para quê? Ou seja, quando eu falo assim, ó, eu vou a Uruguaiana, eu vou a Uruguaiana, tá? Uruguaiana, tá? E eu volto da Uruguaiana ou eu volto de Uruguaiana? Ou seja, se eu vou a Uruguaiana e volto de Uruguaiana, por que eu vou usar crase? Entenderam? Agora, se eu falo, tá? Se eu falar assim, ó, eu vou a Grande Uruguaiana. Grande Uruguaiana. Quando eu voltar, eu vou falar que eu volto de Grande Uruguaiana ou eu voltei da Grande Uruguaiana? Eu falo que eu volto da Grande Uruguaiana. Entenderam? Então aqui eu vou usar crase. Por quê? Porque isso aqui, ó, nada mais é que o D mais o A. Olha o A aqui, ó. Olha o nosso artigo aqui, ó. Entenderam? É só vocês entenderem que se essa palavra aqui, ó, tá? Essa palavra aqui, ó, que é a segunda palavra que eu vou me referir, ela exige um artigo para definir ela, eu vou usar a crase e ela tem que ser feminina. Entenderam? Outra coisa, que erro muito comum também é quando eu vou colocar uma palavra no singular para me referir a uma palavra no plural, tá? Se eu falo assim, ó, que me referi a. Não, aqui, ó. Me referi à empresa, tá? E eu me. Isso aqui tá abreviado, tá? E eu me referi às empresas, com S, no plural. Qual que é a diferença? Quem se refere a alguma coisa, tá? Quem se refere a alguma coisa. Eu já tenho o a. Qual que é a fórmula da crase? É um a mais o outro a, tá? Que é uma preposição mais um artigo, tá? Ou seja, eu já tenho meu primeiro a da fórmula. Quem se refere a alguma coisa. Se referiu a quê? A empresa. Agora, se eu já achei meu primeiro a, eu vou em busca do meu segundo a. Quando eu falo empresa, né? Vou dar um exemplo aqui do Heleno aí, tá? Meu conhecido. Se eu falo assim, ó, eu chegar para alguém e falar assim, cara, a empresa do Heleno tá crescendo muito. Eu usei um artigo para me referir à empresa do Heleno? Sim. Eu não chego e falo assim para vocês, cara, a empresa do Heleno tá crescendo muito. Por quê? Porque é automático, ó, porque a empresa do Heleno exige uma letra A, que é o artigo, para definir ela. Tanto que esse artigo ele se chama artigo definido. Eu só vou ter crase quando essa segunda palavra aqui da frase, ó, ela exigir um artigo para definir ela. Por isso que ele é um artigo definido. Então, se eu me referir a alguma coisa, eu me referi à empresa do Heleno. Eu me referi a empresa do Heleno. Entenderam?
Por que a crase existe? Porque eu jamais poderia falar assim, ó, foneticamente ia soar estranho se eu falasse assim, ó, eu me referi à empresa do Heleno. Estão entendendo? Pegaram o bizu? Esse é o bizu da crase, é vocês entenderem se essa palavra aqui, a segunda, ela exige um artigo definido a para quando vocês forem se referir a ela. Quando vocês entenderem isso, que vocês vão chegar na prova lá, vocês vão acertar todas as questões de crase. Aí um exemplo aqui, ó. Esse exemplo aqui é muito importante, ó. Eu me referi às empresas, só que essa palavra aqui, ó, tá? Ela tá no singular. Eu me referi, tá? Às empresas, tá? Ou seja, quem se refere a alguma coisa. Essa palavra aqui, ó, ela tá no plural. E esse a aqui, ó, ele tem que estar no plural porque ele está concordando com as empresas. Qual que é a minha fórmula da crase? É um a mais um as? Essa aqui é a fórmula da crase? Não. A fórmula da crase é um a mais um a. Então, nunca mais esqueçam disso. Quando eu tenho uma palavra aqui, ó, que indiretamente vai se relacionar a outra que está no plural, eu não vou ter crase, porque eu me referi às empresas, tá? Ou seja, vocês têm que cuidar se a segunda palavra está no plural e essa primeira aqui está no singular. Entenderam? Galho fraco, primeira palavra tem que ser indireta, transitividade verbal, tá? Ou seja, o verbo ele é transitivo indireto, ele precisa de uma preposição para se referir a outra palavra? Sim. A segunda palavra exige um artigo para se referir a ela? Sim. Por isso que antes de palavra masculina a gente nunca usa. Nunca usa. Por quê? Porque tem um artigo O ali, como é que eu vou misturar um A mais um O e eu vou ter uma crase? Não existe isso. Por isso que a primeira regra básica é não usar crase antes de palavra masculina. Tá? Outra coisa, palavra nossa. Um exemplo aqui, ó. Artigo indefinido. Pronome indefinido. Aqui, ó. Algum. Se eu falar assim, ó. Algum. Tá? Vamos usar referir de novo. Ó. Me referi a algum problema. Quando eu vou falar algum, eu coloco a letra A na frente dele? Eu pergunto para vocês assim, ó. Algum de vocês não está entendendo o que eu estou explicando? Ou eu falo, algum de vocês não estão entendendo? Viram só a jogada? Quando vocês vão falar, se referir à palavra, vocês usam o artigo definido a? Não, eu não falo a algum de vocês, eu falo algum de vocês. Então, eles referir a algum problema, vai crase? Não vai. Não vai. Por quê? Porque essa palavra aqui, ela não precisa de um artigo definido na frente dela. Essa aqui precisa, ó. Quem se refere a alguma coisa. Mas essa aqui, ela não exige esse segundo A aqui. Entenderam? Pô, é galho fraquíssimo. Fraquíssimo, tá? Tanto que esse aí, ó, outro exemplo, ó, me referi, vamos apagar aqui para economizar tempo, me referi a obras públicas. Públicas, tá? Mesma coisa, tá? Obras está no plural. Para eu me referir a obras, eu tenho que usar o as. Quem se refere a alguma coisa. A mais as dá crase? Não, não dá crase. Vocês viram como é que é fácil, depois que vocês aprendem a contextualizar a crase, tá? Outra coisa é a palavra mim, né? Ele veio, né? Vamos ver aqui, ó. Vamos lá.
Vamos botar num tempo passado agora. Tempo passado. Ele se referiu. Opa, ó. Ele se referiu a mim. Pô, aí, esse aqui, ó, quase todo mundo erra. Ele se referiu a mim. Todo mundo coloca uma crase aqui, ó. Só que, cara, isso aqui, ó, como que eu falo mim? Eu falo para. Tchê, tem como tu alcançar essa coisa para mim? Eu falo assim, né? Eu não falo para a mim. Entenderam agora? Essa aqui que é a diferença, ó. Né, essa palavra minha aqui, ó, ela não exige uma letra A para eu me referir a ela. Não existe isso, tá? Não existe. Não existe isso aqui, ó, para a mim. Eu falo para mim. Então, por que eu vou botar uma crase aqui se mim não existe uma letra A, um artigo para definir ela? Pegaram o bizu da crase ou não? Cara, é só vocês contextualizarem. Não tem como errar. Coloque numa frase assim, ó. É, a palavra sol. Eu, eu me refiro à palavra sol, é uma masculina. Eu coloco um A para referir a palavra sol? Não. Eu coloco uma palavra, um exemplo. É, nome feminino, tá? É Estela. Se eu falo a Estela, né? Eu exijo um pronome na frente dela, tá? Lógico que vão ter os casos de crase facultativo. Isso aí eu explico na outra aula. Mas o que eu quero que vocês entendam e coloquem na cabeça por hoje é que a crase ela só vai acontecer quando eu tiver uma palavra, casa, tá? Se eu falar que do a casa do Léo, tá? É bonita, né? Vocês não falam assim, ó, casa do Léo é bonita, né? O Heleno falou ali, ó, não vai crase, sim. Por quê? Por que não vai crase antes do pronome pessoal? Um exemplo. Ele é um pronome pessoal. Vocês falam a ele? Não, vocês não falam a ele, vocês falam ele, né? Então você tem que contextualizar, ó, a casa do Léo é bonita. Quando vocês vão falar alguma coisa, vocês não falam casa do Léo é bonita. Vocês falam a casa do Léo é bonita. Vocês estão definindo a casa. Vocês estão definindo a casa do Léo, tá? Vocês falam a casa do Léo é bonita. Vocês não falam casa do Léo é bonita. Entenderam a diferença? Pô, se vocês colocarem isso na cachola de vocês, vocês nunca mais vão esquecer. Nunca mais vão esquecer da crase. Por quê? Porque a crase nada mais é que uma fórmula matemática, tá? Para quem não entendeu aí, para quem ficou na dúvida, na próxima aula ela vai ser com exercício de crase. Eu vou moer, vou colocar uns 15 exercícios de crase. 10, porque 15 talvez vai ficar muito, tá? Mas eu vou botar uns de 10 a 15 ali e eu vou mostrar para vocês que não tem mais como errar a questão de crase. Tá? Eu tenho aqui uns exercícios preparados, mas aí extrapolarem mais o tempo, tá? Seguinte, espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Pô, ficou maçante aí, 1h38 ali, o professor entrou no, no meio, né? Então, para falar do curso aí, mas espero que vocês tenham gostado da aula. Papirem, estudem, prestem atenção, questão de crase, não erra mais. Na próxima aula vou colocar mais questão ainda, vamos fazer um monte de questão e vai ficar na massa do sangue de vocês, tá? O que eu vou fazer? Eu estou ofertando para vocês aqui, ó, para o pessoal que ficou aí até o final. Se vocês quiserem, eu monto um grupo aqui, ó, numa mini mentoria. Ah, o cara ele tá com dúvida, tá com uma questão de crase, me chama ali, me chamar no privado mesmo. É que grupo a gente consegue se comunicar melhor, né? O pessoal que aderir, que estiver com a gente, fazer uma mentoria ali para vocês, o pessoal que tá ali. Porque, pô, eu acho assim, ó, quando a gente aprende uma metodologia que deixa a gente, pô, aprendendo mesmo, não tem como a gente errar mais. Língua portuguesa é contexto, tá? Eu vou olhar ali, o que você tem que pensar assim, ó, não o que vocês estão pensando, é o que o autor está colocando para vocês. O que o autor está querendo me dizer?
quando vocês leem uma frase, vocês não estão lendo da cabeça de vocês, vocês estão lendo uma escrita que alguém escreveu para vocês. Essa é a diferença de quem acerta e quem erra a questão. Tá? Então, crase é contexto, tá? Então, quem quiser me chamar no privado, me chama, eu vou criar um grupo tá? Pra gente meter ficha, fazer exercício, tá? E na próxima aula que eu vou dar, eu não vou explicar nada, eu vou explicar conforme o exercício, e vamos tocar melhor. Fechou? Peço desculpas aí no começo, estava travando, estava dando eco, mas como eu falei, né, a questão de aula é meio complicado, a gente vai engrenando, depois a gente pega todas as canchas, né? Tá? Então é isso, muito obrigado mais uma vez, espero que todos tenham entendido e gostado da aula, tá? E até a próxima, fechou?